Bom dia, bem-vinda, Bruna, ao projeto Mem News, um projeto que avalia a recepção e o consumo da experiência noticiosa em Portugal. É um prazer ter connosco e eu pedia já de imediato que nos falasse um pouco sobre si, de onde vem, onde mora. Bom dia, obrigada por estar aqui presente, obrigada pelo convite. Sou a Bruna, tenho 18 anos, vivi a maior parte da minha vida no Canício, mudei-me recentemente para Machica. Pronto, falando assim um pedacinho, a minha mãe tem nacionalidade brasileira, está aqui há uns 24 anos, acho eu. E eu, sinceramente, estive, por exemplo, desde a minha infância, ligeiramente assim, rodeada de notícias. Ficava na casa dos meus tios, eles viam muitas notícias. E, por exemplo, agora que eu estou em Mexico, o meu pai tem visto imensas notícias. Tipo, ele comprou uma televisão, meteu na cozinha e na hora de jantar ele liga a TV para ver as notícias. Então, ultimamente posso dizer que estou assim um bocadinho mais rodeada deste tipo de informação. É estudante, não é? Sim, eu estudei no Canício, fui para o liceu, estudei lá 3 anos Línguas e Humanidades. No Funchal? No Funchal. E agora estou aqui na Universidade da Madeira, para tirar Comunicação. Cultura e Organizações. É isso, isso é Muito bem. Tem alguma perspectiva futura de trabalho a uma área que se interessasse mais? Eu tenho, tenho duas opções. Gostava bastante de tirar jornalismo ou puxar assim um pedacinho mais para a parte de escrita e escrita de informações, publicações, porque eu sempre gostei muito de escrever e então era uma parte que eu gostava bastante de seguir. Muito bem. Então já percebemos que a sua família se interessa por notícias e quando era mais jovem, mais pequena, já havia esse hábito de ligar em televisor, nos canais noticiosos? Sim, por exemplo, os meus pais, pronto, os dois trabalham, era difícil conciliar o tempo para estarem comigo. Então muitas das vezes eu ficava com os meus tios, vários tios. Sempre que eu estava com eles, eles viam as notícias, passavam a tarde toda a ver notícias e eu era pequenina e queria ver desenhos animados, só que pronto, eu também tinha que respeitar porque era a casa deles. E também às vezes o meu tio, que vinha do Canadá, eu ficava na casa dele e ele só via notícias a tarde toda. Então... E o que é que achava disso? Aborrecido? Não se interessava? Na altura eu era pequenina, então eu achava aquilo super aborrecido. A falar de que idade? 10 anos? 8 anos. 8, 5 anos, assim, naquela idade. E também tinha dificuldades, se calhar, a compreender todos os acontecimentos que estavam a passar na televisão e, naturalmente, isso fazia querer mudar de canal. Eu ficava super aborrecida e eu às vezes tentava mudar. E o meu tio era suposto estar a dormir, só que ele acordava e me dava logo assim, não, deixa aí para dormir. E eu, ok. Então, na sua juventude, agora mais nova, qual é que era o meio de comunicação que costumava acompanhar mais? Era a televisão, mais precisamente. Na sua família sempre foi mais a televisão? Foi a televisão, só que lembro-me de perguntar ao meu pai, na altura dele era o rádio, por exemplo, era diferente. Também o rádio? O rádio. Ouviam no carro? Em casa da avó dele, sim. Sim. Hoje em dia já se perdeu um bocadinho mais o hábito de ouvir rádio em casa, embora muita gente continue a fazê-lo naturalmente. E lembra-se de algum jornal ou revista disponível lá em casa ou era maioritariamente o acesso à informação feita pelo canal de televisão? Por exemplo, no meu caso era mais só a parte da televisão, mas, por exemplo, quando nós íamos ao café ou a algum sítio público, os meus pais normalmente compravam um jornal para ler e ver as notícias do dia. Lembra-se do jornal que era? Era o Jornal da Madeira. É o nosso rico jornal. Exato, na região autónoma da Madeira existem duas publicações regionais, o Jornal da Madeira e o Diário de Notícias da Madeira, naturalmente seria um desses. Então, os jornais de circulação nacional, como o Público ou o Diário de Notícias, não apareceram tanto em sua casa. Muito bem. E, por acaso, lembra-se de alguma personalidade, algum jornalista, algum apresentador de notícias, locutor, de quando era mais nova? Assim, em específico, não sei mencionar nenhum. Não. Mais recentemente é que provavelmente começou a prestar mais atenção e a recordar-se. Houve algum momento em que se começou a interessar pessoalmente mais pelas notícias? Já percebemos que havia sempre as notícias na televisão, na sua infância, e relativamente
algum momento em que tenha despertado? Sim, sincera, o momento da minha vida em que eu comecei a prestar mais atenção às notícias foi durante a pandemia e agora por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. Ok, portanto, 2 grandes acontecimentos mundiais que Marcou começaram a bastante, despertá-la sim. para ver notícias. E em que meios de comunicação, então, começou a ver notícias? Foi na televisão, no telefone e também não relacionado assim a ver as notícias. Antes, estávamos a falar do consumo de notícias e houve aqui algum momento, já nos disse, que começou-se a interessar durante a pandemia, a guerra na Ucrânia. E qual foi o meio de comunicação que tendeu a consultar mais? Não é? O meio de comunicação foi mais precisamente a televisão, muitas das vezes a rádio, mas era no carro. Fora isso, também foi o telefone e aplicações, por exemplo, a Netflix costumava fazer documentários e eu gosto bastante de ver documentários desse género, então também interessava-me E e esses assistia. comentários sobre a atualidade também chamam Sim, a ajudam atenção bastante. para as notícias. Então não tende a consumir tanto online notícias na aplicação, Não. tende a usar tradicionalmente o grande meio de comunicação de massas que é a televisão. Não lia jornais e revistas então na sua juventude e agora tem algum jornal ou revista que leia de forma nem que seja esporádica? Costumo seguir, por exemplo, o Jornal da Madeira no Instagram e estar a par das notícias. E depois eu costumo procurar mais sobre aquilo, porque por acaso interessa-me algumas das notícias, então eu vou lá e procuro mais informação. Mas de resto. Espera aí, acho que ficou aqui. Ok. E então usa o Instagram para estar a par, o feed do Instagram ligado a um órgão de comunicação social, para estar a par das últimas notícias. Como é que lida com esse feed? Considera que apresenta uma informação suficiente ou necessita de ir ler a notícia por completo? Porque o feed é sempre uma frase muito curta. Como é que se relaciona com essa informação tão condensada no feed? Eu acho que muitas das vezes eles só metem uma pequena frase para chamar mais a atenção e deixar a pessoa mais curiosa. E eu, como sou uma pessoa muito curiosa, tendo a procurar mais ou no Google, que é uma fonte assim que todo mundo procura as informações, porque, por exemplo, eu acho as notícias bastante interessantes, alguma delas, e para mim uma simples frase não chega. Então eu tendo a procurar mais sobre aquilo. E aí, para procurar mais, o que é que faz? Vai à internet? Vou à internet, Okay. sempre. E algum momento em que tenha subscrito um jornal que tenha recebido em casa ou uma revista? Não. Nem mesmo as revistas mais dirigidas a um público jovem? Não. Então, diríamos que tem um acesso, o seu acesso às notícias é sobretudo na televisão e algum consumo também através da internet e dos feeds dos jornais, não é? Sim. E houve notícias ao longo do dia pela rádio? Quando estou no carro. Quando está no carro? Apenas no carro. E aí tem algum cuidado especial em ouvi-las ou mantém a mesma atenção que estava a ouvir antes? E muitas das vezes eu estou, por exemplo, no carro a falar com os meus pais e do nada eu ouço uma palavra que me chama a atenção e o pai aumenta o volume. Porque há certas notícias que mexem comigo e começo a ficar nervosa e quero saber mais. E os meus pais dizem, rapariga, tem calma. E eu, calma, isto mexe comigo. E programas jornalísticos, notícias e informação em podcasts, interessa-se por algum? Não. E costuma ouvir podcasts? Eu não, sinceramente não costumo ouvir podcasts. Não sei porque eu não gosto. Não gosto muito. Se sente que é só uma voz a falar, não se identifica tanto com isso? Porque quando eu vejo uma notícia, por exemplo, eu gosto de ver a interação entre as pessoas e ouvir o podcast é só a voz, não tem a imagem. Então não gosto muito disso. Gosta mais da imagem, daí que já ter-nos dito que vê o telejornal. E o telejornal costuma lê-lo, ou
vê-lo assistir ao telejornal do início ao fim, quando toma a sua refeição em família, ou são só excertos, vai mudando de canal conforme a notícia que prefere? Como é que faz esse consumo? Acho que também depende do dia. Muitas das vezes nós metemos, por exemplo, o telejornal da Madeira e assistimos até o fim. Às vezes nós vamos variando, porque uma notícia muda e nós queremos saber a outra, e nós vamos sempre variando. O telejornal da Madeira, da RTP Madeira. Uhum. Então, os canais nacionais não são tão vistos lá em casa, por si. Às vezes a SIC também. Ok. É esses que nós vivemos mais lá em casa. Pois, como estamos numa região autónoma, naturalmente que os meios de comunicação da região autónoma tendem a ganhar prevalência. Recebe no seu e-mail algum boletim diário de um órgão de comunicação social? Já sabemos que recebeu no seu telemóvel, no feed, mas por e-mail ou numa newsletter tem algum hábito relacionado com isso? Por acaso eu costumo receber e-mails do Jornal Público, só que eu não costumo ver, porque eu recebo muitas informações no e-mail e vejo aquelas que me dão mais interesse ou que eu tenho mesmo que procurar. Muitas das vezes eu não presto muita atenção no Jornal Público, então eu só passo à frente. E foi a Bruna que decidiu Sim. receber essas informações por parte do Jornal Público. O que é que a fez de tomar esse passo? O que é que sentiu que era importante? Porque em si as notícias são bastante importantes, então não custa nada também estarmos sempre a par delas, para termos cultura, termos mais informação. Então eu fiz a inscrição. E nesse caso até optou por o Público, que é um jornal de circulação nacional, e em vez de um jornal regional. Isso foi premeditado? O que é que levou a escolher o Público em vez de outro jornal? Por exemplo, como eu referi, quando eu vejo uma notícia e só vejo apenas uma frase, eu gosto de procurar sempre mais. E, por exemplo, o Jornal Público, eles muitas das vezes têm lá a informação toda. Então eu meio que fiz a minha inscrição para estar sempre a par das notícias e ver a informação toda da notícia e não apenas uma frase ou duas. E para mim isso é muito importante. Claro. As notícias que consome, nomeadamente aquelas que já nos referiu, da pandemia de Covid-19 ou o conflito na Ucrânia, influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos, sendo que elas foram determinantes da forma como a Bruna, enquanto cidadã, olha para o mundo à sua volta? Sim, por exemplo, ainda há dias eu vi uma notícia do Putin a dizer que é para Lisboa estar atento que daqui a dias nós é que vamos ser ameaçados. E eu olhei para o meu pai e eu assim, rapaz, ele está a brincar connosco. E isso mexeu comigo, eu fiquei tipo, temos que estar atentos, que pode chegar alguma coisa aqui. E viu essa notícia em que jornal? Já não lembro qual foi o jornal, mas lembro-me que eles estavam a ter uma conversa entre eles e o entrevistador disse assim, então, por exemplo, Portugal pode estar descansado, não vai chegar nada a eles. E o Putin começou-se a rir e disse assim, vai chegar. E eu fiquei tipo, ok. Então eu já comecei... E viu isto na internet? Não, foi na televisão mesmo, enquanto eu estava a comer. E Não se recorda o canal? não me recordo do canal, mas foi horrível. Sim, e as notícias assustam-na? Por exemplo, uma Algumas notícia sim. dessas Sim, algumas sim. tem essa capacidade de influenciar a esse nível? Sim, eu acho que sim. Dependendo da notícia, por exemplo, esta foi uma ameaça uma ameaça em si, tipo, do Putin, então mexeu, porque nunca se sabe o que é que pode chegar. Então, Claro. E os meios de comunicação também acha que de alguma forma condicionam ou afetam a maneira como recorda os acontecimentos? acho que sim. Porque, por exemplo, passamos muito tempo no telefone e as notícias vão variando e depois, por exemplo, um meio de comunicação diz aquilo, depois, por exemplo, a RTP diz uma coisa, o Jornal Público diz outra e aquilo vai-se misturando e vai gerando um conflito. Então, a maneira de nós vermos as notícias é muito condicionada nesse ponto. Sim, a sua recordação da Covid-19 provavelmente tem muito a ver com a cobertura que foi feita da pandemia por todo o mundo e em Portugal. Esta é uma pergunta que se coloca sempre, mas que às vezes exige reflexão, que é: as notícias são importantes? Considera que as notícias nós temos muitos órgãos de comunicação social,
Sabemos que o jornalismo é um pilar importante das democracias, a liberdade de expressão. E as notícias, se são importantes, o que é que as torna importantes para si? Eu acho que sim, acho que as notícias são importantes, também dependendo da faixa etária. Por exemplo, quando eu era pequenina, para mim as notícias não era nada, para mim o que era mais importante eram os desenhos animados. Relativamente hoje em dia, faz-nos perceber o ponto da situação, o que está a acontecer no momento, no nosso mundo, no país, não só a nível político, não só a nível social, mas em tudo, no geral. E acho que, por exemplo, com 18 anos, poderia estar mais atento a esses assuntos. Porque daqui para a frente tenho que estar mais dentro do assunto, mais ligada às telecomunicações e etc. E porquê é que acha que não está tão ligada agora aos 18 anos? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Tem a ver com os seus interesses pessoais? Sim, tem a ver, por exemplo, eu costumo ver bastante, não só, por exemplo, a nível político e isso, mas eu gosto bastante de desporto, então o que eu vejo mais são coisas relacionadas com o desporto, não a outro nível. Mas sim, deveria estar mais atenta aos outros assuntos que são mais importantes. E tende a partilhar notícias dos seus amigos e seguidores nas redes sociais? Tipo de notícia. Às vezes há alguém que publica um post que tem um link ou publica um post com determinada informação, costuma olhar para isso e partilha, tendo em conta quem é o seu amigo e a pessoa que partilhou inicialmente esse post, ou faz alguma espécie de triagem, ou simplesmente nem consome notícias online, embora já nos tenha dito que recebe num feed notícias. Como é que olha para as notícias que são publicadas nas redes sociais? Eu costumo, por exemplo, partilhar mais informações do Instagram, também do Jornal da Madeira, mas quando normalmente acontece alguma coisa de mal, por exemplo, acidentes ou informações, por exemplo, consumo de drogas, são assuntos que chamam-me a atenção e relativamente eu envio aos meus colegas, também, por exemplo, vídeos no YouTube de alguma informação, de algo relacionado com os nossos estudos, também tenho a tendência a enviar. Mas de resto, eu acho que não tenho esse hábito de enviar links nem nada do género. Tem aquele hábito de verificar a informação que partilha através das redes sociais, ou há aquele impulso de partilhar imediatamente aquilo que nós vemos e achamos interessante? Isso é uma boa pergunta, porque eu, por exemplo, quando eu vejo um link, eu vejo, analiso, mas eu não procuro só nessa óptica, eu ando a procurar em várias, para saber se aquela notícia de facto é verídica, se aconteceu e como é que aconteceu. E faz a distinção entre alguém que partilha uma notícia, uma informação, e o órgão de comunicação social? Não. Para mim, por exemplo, se algum colega enviar-me algo, eu não vou saber se foi ele que fez a notícia, se foi outra pessoa que fez, e também, por exemplo, no momento, no calor da emoção, eu não vou estar a perguntar quem é que fez. E partilharia conteúdos de fontes que desconhecesse, mesmo que aparentassem ser jornais e órgãos de comunicação verídicos? Sim. Muitas das vezes aparecem-me links de sites que eu nunca vi na vida. Mas pronto, achei interessante aquilo e partilhei. Ok. E falemos de desinformação. As redes sociais, na experiência que tem delas, podem ser um veículo para a disseminação de falsidades e outros conteúdos que sejam menos informativos. Eu acho que sim. Já teve experiência com alguns desses conteúdos? Espero, você pode repetir a pergunta? Sim, se teve experiência de conteúdos de desinformação, que possam ser manipuladores, falsos, coisas que sejam alegadas, mas que não haja uma justificação para essas alegações, acha que a desinformação corre nas redes sociais e já tomou conhecimento dela? Já fiz parte de uma dessas. Por exemplo, isto é um assunto um pouco, não é tão pessoal, mas é algo que aconteceu comigo e com o meu pai. Estávamos na praia e fomos àquela rochinha que tem no lead. Sim.
E nós costumamos saltar do topo para o mar. E nós, claramente, não vamos descer a rocha toda de novo, nós nos jogamos para o mar. E por acaso, houve uma jornalista que tirou-nos uma fotografia antes de jogarmos e disse: casal de turistas sente-se aflito e joga-se para o mar. E isto foram colegas da minha mãe que partilharam-nos a informação e eu e o meu pai desatámos-nos a nos rir, porque primeiro nós somos um casal, é pai e filha, e segundo nós nos jogamos porque quisemos e não, nós não estávamos aflitos. Então isso foi falta de informação, foi também partilhar imagens sem o conhecimento da pessoa e ainda pior veio de uma jornalista, veio de alguém que sabe que não pode fazer esse tipo E de apareceu coisas. num órgão de comunicação regional, online. Apareceu, por exemplo, apareceu no Facebook, acho que apareceu também no Instagram e nós vimos isso e nós ficamos fogo. E Qual foi o direito confirmou dela? que era a Bruna e o seu pai. Eu confirmei porque deu para ver que era um homem da estatura do meu pai, deu para ver que era eu e a minha mãe quando viu aquilo disse logo, olha, a minha filha e o meu marido. E nós ficamos... Nós não acreditamos no que estávamos a ver porque aquilo não fez muito sentido. Portanto, é muito fácil pormos a circular informação que às vezes está descontextualizada e que nos dá indicações que não correspondem exatamente àquilo que aconteceu. Portanto, tem um conhecimento em primeira mão disso. Comparativamente com as redes sociais, os órgãos de comunicação social, como a imprensa, a televisão, a rádio, acha que estão mais protegidos de não difundirem desinformação? Eu acho que sim, mas também sinto que, por exemplo, as redes sociais, como têm vindo a crescer nos últimos anos, acho que as pessoas têm dado demasiada importância às redes sociais e não, por exemplo, à imprensa em si, ao jornal, como faziam há uns anos atrás. Tem perdido o seu valor, entre aspas. Por exemplo, nós jovens já não ligamos tanto ou nunca ligamos ao jornal porque já estamos a vir de uma época que para nós o que é importante são as redes sociais. Mas muitas das redes sociais, dos conteúdos que consomem, até vêm de jornais Vêm de online. jornais, exatamente. Apesar de não comprar em papel, mas acaba por consumir alguns conteúdos de jornais online, devido à sua presença também online. Muito bem. E às tantas somos capazes de dizer, vi aquela informação por exemplo, no Instagram, e os nossos pais dizerem, mas essa informação veio do jornal. E nós teimamos que veio de uma rede social. E às tantas não veio. Sim. E normalmente vem sempre do jornal, só que eles passam para ser online, para ser uma notícia online. E é preciso distinguir a origem da Exatamente. informação e a fonte dessa informação. Sim, em um cômputo geral, uma avaliação genérica, confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Daquilo que conhece naturalmente? Confiar é uma palavra muito forte. Ok. Porque já tive aquela má experiência e sinto que muitas das vezes não é dito a verdade, mas sim, como é que eu vou dizer? Falar sempre mais. Estou a pensar na palavra exata, mas eu acho que o jornalismo, por exemplo, não só em Portugal, mas eles exageram na informação e muitas das vezes fazem de um pontinho algo muito grande e acho que muitas das vezes não deveria ser assim. E o que consequências é que esse ponto grande do pontinho pequeno pode ter para si, enquanto cidadã, jovem, consumidora de notícias? Por exemplo, uma das consequências é deixar as pessoas a refletir nas suas ações, mas também deixar as pessoas preocupadas. Por exemplo, na pandemia isso aconteceu, as pessoas viam as notícias e cada vez mais ficavam preocupadas, entravam em exaustão psicológica e entre outros assuntos que acontecem. Mas, em geral, confia nos jornalistas e na profissão de jornalista, apesar das dificuldades com que o próprio jornalismo se confronta? Sim. Apesar Acredito que sim. Sim, de haver sim. sempre... Porque nem todos os jornalistas são iguais. E temos que fazer assim uma visão global e não em específico. Por isso... Haveria uma sociedade sem jornalistas? Não. Porque é através deles que temos as notícias. Por isso, eles são basicamente a fonte essencial para o que circula na internet e o que circula hoje em dia, por isso. Exato.
E a evolução do jornalismo em Portugal, desde a sua juventude até hoje, sente que houve alguma evolução? Esta evolução é relativamente curta, porque a Bruna tem 18 anos, mas desde quando era mais pequena até hoje, sente diferenças daquilo que eram as notícias quando era mais pequena e hoje? Eu acho que mantém-se mais ou menos igual, mais ou menos parecido. Acho que não teve assim grandes alterações. O que pode ter havido mais alterações é, por exemplo, na questão de entrevistas a certas pessoas, mas de resto acho que se Há mantém. agora mais entrevistas do que há Acho que uns anos sim. atrás. Sim, acho que sim. E que áreas é que tendem a ser mais entrevistadas? Política, sociedade, cultura, desporto? Muitas das vezes acho que é mais a parte política e a sociedade. Uhum. O desporto nem é tanto. Só, por exemplo, só se alguém ganhar uma medalha de ouro ou algo do género, mas de resto penso que não dão assim tanta importância. E para terminarmos a nossa entrevista, também uma pergunta densa e profunda, que é até que ponto é que considera que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade? Não é? Esse papel de contribuir para o esclarecimento da opinião pública, e se esse papel hoje fala com mais ou menos intensidade do que o que faria há uns anos atrás? Hum, Como eu disse, eu acho que sim, acho que o jornalismo tem evoluído, não só a parte do jornalismo em si, não só a parte de entrevistar pessoas a nível político e social. Acho que tem ajudado bastante também nas pessoas no nível de pensamento, no nível de agir, pensar. Mudou um pedacinho a maneira das pessoas de ser e acho que isto começou a também mudar um pedacinho depois da pandemia. Acho que as pessoas, ao verem as notícias, podem mudar a sua maneira de pensar e acho que é importante, acho que sim, acho que as pessoas deviam estar mais atentas àquilo que realmente importa. Muito bem. Agradeço à Bruna que se disponibilizou para esta entrevista, que nos falou da sua experiência ao longo destes anos com as notícias, onde se nota que foi sempre uma grande exposição às notícias, em particularmente à televisão e à internet. Resta desejar-lhe a continuação de bons estudos e agradecer a sua participação mais uma vez.